Oi, boa noite. A gente vai fazer a leitura do texto bíblico e nós vamos aproveitar esse texto bíblico para ampliar aquilo que temos conversado a respeito de família e entender até de maneira mais apropriada, de maneira cristã, não é? A visão de Deus a respeito de família e até, no caso desse texto, não é? O que é que está explícito e implícito, né, no texto que Paulo menciona para Tito. Vai estar em Tito, no capítulo 2. Né, nós vamos ter então essa preocupação, esse ensino de Paulo, não é, que serve muito, no caso, para nós, mesmo que ele estivesse direcionando para aquele novo líder espiritual, não é, o Tito, e vamos ver então mais de perto esse texto, tá bom? Então, é Tito 2, versículo 3 a 5. O texto diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então veja que tem muito conteúdo aí e que a gente precisa compreender melhor o que é que está, né, não só visível no texto, mas que está invisível no texto, permitindo que esse ensino possa chegar inclusive aos nossos dias e traga o que realmente Deus gostaria de estar falando para a família e para as mulheres, né? Então vamos analisar alguns aspectos dele. Primeiro destaque que eu coloquei aqui para chamar a atenção, para a gente começar a analisar direitinho isso, é o seguinte: Paulo está autorizando o novo líder espiritual, que é Tito, né? Ele está, e o termo melhor a ser usado é autorizando isto, tá certo? Pois ele não está nem ensinando e nem orientando, né, o Tito nesse aspecto. Por quê? Porque era algo muito normal na cultura social da época. Ele não está ensinando uma coisa que Tito já conhecia muito bem. Ele não estava orientando isso, né? Mas na verdade estava dando autoridade. Então, o outro aspecto que eu coloquei ali para lembrar, diz assim: Paulo está preocupado aí com o testemunho cristão. Está autorizando, ou seja, está dando autoridade a Tito para pregar o óbvio, né, social, aquilo que já era normal, comum para aquela sociedade. Outro aspecto que eu coloquei ali também diz assim: está afirmando que a exigência social, aquela exigência social que cobrava isso das mulheres, né, era como que coerente com a vontade de Deus. Isso no entendimento de Paulo, naquele momento, certo? Lembrando que o próprio Paulo, naquela época, também achou que era normal, né, a questão da escravidão. Ele até deu palavra favorável, né, quando foi tratar com Filemon, né? Então tem muito aí, Paulo está envolvido numa cultura, e a gente tem que compreender isso. Daqui a 100 anos, a gente vai olhar para cada um de nós nesta época e vamos ter vergonha, né? Porque nesta época a nossa cultura diz algumas coisas que nós concordamos e que nós até brigamos, mas daqui a 100 anos a gente vai dizer: meu Deus, eu concordei com aquilo, eu me envolvi com aquilo, entende?
Então, tem esse aspecto. Siga esse raciocínio e você vai ver o que é que está por trás disso, o que é que Deus realmente está querendo quando está orientando, quando está ensinando esse tipo de coisa, né? Então, veja só. Né, quer dizer, ele está afirmando que a exigência social era coerente com a vontade de Deus, ou que o escândalo que isso daria, se por acaso fosse quebrado, né, esse escândalo que produzisse seria muito mais prejudicial aos interesses de Deus do que mesmo atender a isto, não é, que é orientado, que a sociedade cobrava das mulheres, principalmente das mais velhas, não é, que cobrava em relação às suas famílias. Estava autorizando uma nova liderança, Paulo, nesse texto, estava autorizando uma nova liderança diante de seus liderados. Né? Então há uma tendência, não, se ele é uma liderança nova, aí a gente tem que pensar algumas vezes se concorda ou não, se aceita ou não, né? Mas na verdade o que Paulo está dizendo, está mostrando, é que ele tinha autoridade para fazer e para falar, para ensinar aquilo que Paulo estava mencionando ali, né? Era novo, no caso de Tito, mas comprometido com o Senhor. Ele não tinha experiências, não é? Mas era uma pessoa comprometida e assim ele deveria ser ouvido, atendido, não é? Como liderança espiritual daquela igreja onde ele estava. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui, é um outro destaque, né? Para o bem da família, dentro da vontade de Deus, é que então é passada aquelas orientações para as mulheres. Eu vou repetir porque ela ela tem uma força muito grande que a gente, tanto para aquilo que seria ideal a gente estar falando, pregando, quanto aquilo que a gente deveria estar evitando. Então veja só o texto. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Né? Esse é o texto que Paulo passa, então, na carta que escreve a Tito. Então, a mulher mais velha, mais idosa, mais experiente, veja só, além de outros muitos compromissos com família e sociedade, quais são esses compromissos? Alguns ele menciona aqui. Quais são esses compromissos? Que sejam sérios no seu viver, né? Como convém às santas, às salvas, às crentes, né? Não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras no bem. Então, esses compromissos eram com a cultura em si. Tinha compromissos com as mulheres mais novas. Então, quais são? Ensine as mulheres mais novas. Ensinar aí vai além de sentar e conversar com elas. Entendeu? Vai além de sentar e conversar e dizer como é que deve ser feita essa coisa, né? Ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, né? Boas donas de casa, sujeitas então a esses maridos, aos maridos que elas tinham. Claro que a cultura machista da época, né, está muito evidente no texto. Claro, não tem para onde correr, está aí bem visível. E elas não está a orientação para homens mais velhos. A Bíblia não coloca que os homens mais velhos devem sentar com os mais novos, né? Não há. O machismo é muito forte. Não é da parte de Deus, mas da parte de quem escreve entendendo, né, aquilo que seja ou não a vontade de Deus. Isso acontece até hoje, né? Muitas vezes a gente passa a brigar e a fazer exigências em nome de Deus sem realmente considerar se realmente é o que Deus quer, né? Temos assistido aí muitas vezes pessoas defendendo instituições, né? Instituições
escritas ou o que seja, sem procurar saber de Deus se realmente aquilo é tão importante. A Bíblia coloca que para Deus mais importantes são as pessoas do que as instituições. As instituições existem para as pessoas, para alcançar as pessoas, para abençoar as pessoas, e não para condenar as pessoas, e não para julgar as pessoas. Entendeu? Então as coisas de Deus estão aí para alcançar e trazer e atrair as pessoas, né? Então, muito bem. Deixa-me ver aqui. Claro que a cultura machista na época estava, então, evidente. Não há esta orientação para homens mais velhos, né, como eu mencionei. A mais velha deveria falar, olha aí, vai além de falar. Elas deveriam falar, elas deveriam acompanhar, serem mentoras das mais novas, não é? Dar exemplo à mais nova. Então não era só falar. Elas tinham que terem autoridade para estar ensinando aquele tipo de coisa para as mulheres mais novas, né? Isso porque, na hora de casar, essas mais novas deveriam estar preparadas para serem excelentes esposas, né? Há muito de machismo nisso, né? Tudo para favorecer os interesses dos homens naquela cultura. Ok? Então veja, outro aspecto que eu coloquei aqui para chamar a atenção. As mulheres mais novas são trazidas à responsabilidade da família, né? Elas deveriam aprender, se dedicarem a isto. Se não acontecesse assim, seria por culpa delas, porque não aprenderam, não foram boas alunas para aprender sobre isso, né? A sociedade cobraria muito delas, e cobravam e cobram até hoje, né? Os casamentos, as falhas, os erros que possam acontecer, sempre primeiro é culpa das esposas, né? Se ela fosse cristã, as coisas seriam pior ainda, dentro desse ensino que foi mencionado, né? Além da sociedade, a igreja cobraria muito mais. Aliás, infelizmente, a igreja, o cristianismo, né, sabe fazer isso de uma perfeição muito grande, é muito cobradora, é muito exigente, né? Faz um papel contrário ao que Jesus fazia. Jesus disse que não veio para condenar nem para julgar, mas nós viemos. Nós temos essa autoridade de condenar e de culpar e de julgar as pessoas. Entende? Então estamos além do nosso mestre. O cristianismo assume este papel. E aí, em vez de atrair, o cristianismo empurra. Sabe quem é que o cristianismo atrai? Pessoas que são doentes, não para se converterem, mas para alimentarem mais ainda a enfermidade, né, da intolerância, a enfermidade do antissocial. Então nós somos peritos nisso. Mas atrair mesmo, isso nós não somos bons, somos falhos. Aí a gente inventa mil coisas, inventa cura, inventa um bocado de coisa mundana e carnal, né, para atrair as pessoas, quando na verdade não é isso. A igreja de Jerusalém, a Bíblia diz que caía na graça do povo, e todos os dias o Senhor salvava pessoas, né? Então esse é o que deveríamos estar fazendo, a gente não faz. E aí entra o caso com essas mulheres, com as famílias de sua época, né? Somos ótimos para cobrar muito. Então, se elas fossem mulheres não cristãs, a sociedade cobrava. Se elas fossem mulheres cristãs, além da sociedade cobrar, a própria igreja, o próprio cristianismo estaria fazendo esse papel em relação a elas. A culminância disto, né, dessa cobrança, dessa situação, estava no seguinte, né? Seria culpa delas, das mulheres, se a família não fosse saudável. Era culpa delas, né? Se o marido não estivesse satisfeito. E aí favoreceria até a questão do adultério, da prostituição, das bebedeiras e outras coisas mais.
Então, os maridos terminam tendo razão em fazerem isso, porque as mulheres não cumprem corretamente, não aprenderam corretamente o papel de mulher, de esposa. Não é? Então, é cobrado a elas isto. Sabe o que é pior? É que quem mais cobra as mulheres são as próprias mulheres. Entendeu? Quem mais cria essas exigências, né? Ainda mais quando são religiosas, aí é que piora. Elas é que são as maiores adversárias delas. Entendeu? São as mais intransigentes com elas. São que mais depreciam as outras. Percebe? É interessante isso, muito interessante. Também seria culpa delas se os filhos não fossem bem criados, né? E se elas não fossem realizadas como pessoas ou como mulheres, a culpa era delas. Era e ainda é nos nossos dias. A mulher termina sendo cobrada de tal maneira que não somente todo mundo exige dela isto, mas termina ela mesma crendo que ela é a responsável por isto. Ok? Então, infelizmente, isso é o que acontece. E Paulo está retratando isso. E a gente precisa ver, não é que isso seja vontade de Deus, mas é que Paulo está dentro de uma cultura que crê nisso e ele termina envolvido nisso. Mas a gente precisa entender exatamente qual é a vontade de Deus em tudo isso. Não é o que Paulo queria, não é o que aquela sociedade queria. Ok? Deixa eu ver aqui. Qual é o verdadeiro interesse de Deus nisto tudo? Né? Aí é que é o ideal. Mesmo por trás do machismo da sociedade, da concordância de Paulo e da igreja em relação a tudo isso, não é o interesse de Deus, não é desmerecer a mulher. Claro, óbvio. O interesse de Deus não é manter o preconceito machista sobre as mulheres. Não. Né? Não é diminuir a mulher em seus potenciais ante a condição masculina. Claro que não. Esse não é o interesse de Deus. Não é? É certo que Deus não concorda com nada disto. Não concorda. Né? Ele permite por causa de uma coisa que a própria Bíblia coloca como sendo a imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e, entre outras coisas, isso inclui Deus respeitar a vontade e a maneira de ser do homem. Respeitar. Entendeu? Então Deus respeita. Deus respeita. Tem coisas erradas o homem fazendo, Deus respeita. Tem consequências? Tem. Mas ele respeita. Entende? Por que ele não invade o coração das pessoas e faz as mudanças que ele gostaria de fazer? Porque ele respeita. Ele não invade. Entendeu? Ele não invade. Nem invade, nem fica fazendo essas coisas que andam falando por aí, esses medos, esses pavores. Nada disso. Deus ama. Né? Ele gostaria que tudo isso fosse muito voluntário de cada homem, de cada ser humano. Né? Então, é certo que Deus não concorda com nada disso. Ele permite por causa dessa imagem e semelhança, por causa desse livre arbítrio que ele, né, permite aos homens. Né? Ele quer salvar o maior número possível de pessoas. Esse é o grande interesse de Deus. Qualquer coisa que atrapalhe isto é desagradável ao Senhor. Qualquer coisa que atrapalhe ele a alcançar pessoas, alcançar o coração das pessoas, isso prejudica o projeto dele, o plano dele. Certo? Outro aspecto que eu coloquei aqui para lembrar é que tudo que contraria, né, a cultura termina afastando mais as pessoas. Então é porque Deus concorda com a cultura nossa? Não. Não. Mas veja só, há uma cultura que está sendo desenvolvida pelo ser humano. E eu ataco essa cultura. Bom, a grande maioria das vezes que eu ataco essa cultura, eu não atraio essas pessoas, eu afasto essas pessoas. Entendeu?
Deus quer atrair. Deus quer atrair. E para isso, muitas vezes, ele me orienta que eu devo pagar um preço. Ele orienta que para atrair essas pessoas, muitas vezes eu tenho que dar a outra face. Ele me orienta que muitas vezes para atrair, ele não é que ele concorde não. Ele não concorda com a violência, ele não concorda que alguém bata numa face minha, mas se for o caso, que eu dê a outra face. Que eu ande a segunda milha. Sabe por quê? Porque mais importante do que uma face violentada minha, é ele alcançar pessoas. É ele alcançar o coração de pessoas. Então, eu outro dia estava mencionando para alguém, a Bíblia para Deus é preciosa. Mas se para salvar uma alma tiver que tocar fogo numa Bíblia, ele toca. Porque a pessoa é mais importante do que a instituição. A gente, claro, a gente vai defender a Bíblia. Mas defendê-la, muitas vezes, pode afastar o outro. A gente tem que acreditar que a obra que o Espírito faz, eu não posso fazer. Eu tenho que confiar que o Espírito faz. O meu papel é atrair. Outro dia eu mencionei que o papel da luz, e eu, como cristão, e todos nós que somos cristãos devemos ser luz, o papel do cristão não é acusar, não é? Digamos que aqui está uma tampinha vermelha numa caneta azul. Né? O meu papel de luz não é ficar acusando, né? Tem uma tampinha vermelha aí, está errado, não pode ser assim. Não, o meu papel não é esse. O meu papel é só iluminar. Eu tenho que acreditar, eu tenho que descansar de que o Espírito Santo vai mostrar para as pessoas que aqui tem uma tampa errada, né? nessa caneta. Essa é uma obra dele, não é minha. A minha é ser luz, a minha é iluminar, a minha é criar um ambiente propício. Esse é meu papel. Mas não, a gente não acredita na ação do Espírito. Então a gente abandona o que é o nosso papel e a gente vai querer fazer o que o Espírito quer fazer. A gente passa a querer convencer o homem, a pessoa, de que ela está errada. Não é esse meu papel. Eu vou querer fazer é converter aquela pessoa, né, para aquilo que eu acho que é o ideal. Mas esse não é o meu papel. Não é o meu papel. O meu papel é só iluminar. O meu papel é só ser sal. O meu papel, como cristão, né, é amar. Eu não preciso concordar com aquela pessoa, não. Mas eu preciso amar. Eu não preciso vestir a camisa dele, não. Para poder ser parecido com ele, não, não preciso. Jesus, quando defendeu aquela adúltera, Jesus não se tornou um adúltero, não. Jesus ficou do lado dela. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Entende? Ficar do lado da pessoa. E ela vai entender que a gente não está concordando com o erro dela, não. A gente está do lado dela em nome de Jesus. Entendeu? Então, Jesus, Deus, quer salvar pessoas. E na hora que o que eu estou fazendo vai de encontro àquilo que aquela pessoa gosta, acredita, e isso vai afastá-la, então não interessa para ele. Ah, não, mas eu preciso defender Jesus. Não precisa de Jesus, não precisa da sua defesa. Ah, mas eu preciso defender Deus, eu preciso defender a fé, eu preciso defender isso, eu preciso... Não, não precisa, você não precisa defender, porque isso que você diz que acredita, não precisa de defesa. Deus, a igreja, a fé, a Bíblia, ela sabe se defender muito bem. E quando você vai defender, termina atrapalhando. Sua única função, a minha única função é amar. Amar as pessoas que se coloquem contra essas coisas. Esse é meu papel. Jesus fez assim. É assim que eu devo fazer. O resto é o Espírito que faz. Entende? Então ele quer salvar o maior número possível de pessoas. E tudo que eu fizer, por mais bem intencionado que eu esteja, tudo que eu fizer que atrapalhar uma pessoa de ser atraída a ele, eu estarei ofendendo e entristecendo ele. Entendeu? Então, é por isso que ele permite, por exemplo, esse machismo nesse texto e em outros textos da Bíblia. Né? Porque naquela época era assim que funcionava. Era assim que funcionava.
né? Eu tenho até, recentemente chamei a atenção do seguinte: você já pensou se nesse período que nós estamos aí escondido, escondido não, nesse período que somos convocados a ficar escondidos para não transmitir esse vírus, você já pensou se os governos, se a Organização Mundial da Saúde dissesse: olhe, os cristãos são os que mais estão facilitando a gente acabar com isso? Mas é o contrário. Em nome de Jesus, nós somos os grupos mais desobedientes que tem. Em nome de Jesus, nós somos os grupos que estamos mais fazendo aglomerações. Em nome de Jesus, para, entre aspas, agradar Jesus, a gente está fazendo tudo tudo ao contrário do que está sendo orientado. E estamos achando que está tudo correto. Inclusive, estamos achando que as autoridades que estão nos orientando isso, eles são contra Deus. Percebeu? A que nível nós chegamos? Então veja, isso vai aumentar o número de salvos, o que estamos fazendo em nome de Jesus? Ou eles vão se afastar, né? Porque eles vão, não, para ser cristão desse jeito aí, estou fora. É por isso que na Europa, o povo quer ver lá o cão, mas não quer ver cristão. Porque foram os cristãos que arrasaram com a Europa na Segunda Guerra Mundial. Em nome de Jesus. Entendeu? Aprovando tudo aquilo que Hitler fez, em nome de Jesus. Quem mais torcia para Hitler invadir os países eram os cristãos daqueles países. Hoje, o cristianismo está daquele jeito que está lá. Os Estados Unidos agora não, já está num processo disso. Né? Mas depois de tudo isso que está acontecendo lá, em nome de Jesus, as pessoas vão ter ódio de cristão. Ódio de cristão. Então, a gente não está valorizando o que Deus valoriza. Mas, o verdadeiro interesse de Deus, né? Voltando para o texto, o mesmo interesse de Deus, né? Em fazer tudo isso, permitir esse machismo que a gente viu o texto, né? O interesse dele é o seguinte, é que ele quer salvar o maior número possível de pessoas. Agora, o que vai acontecer? Quem paga um alto preço para poder facilitar essas pessoas serem salvas, depois a Bíblia coloca que vai ter galardões. Né? Então, na eternidade, aqueles que pagaram preço, aqueles que tiveram que dar outra face, aqueles que tiveram que andar a segunda milha, esses lá na eternidade vão ter os galardões apropriados. Sabe por quê? Porque pagaram um preço para serem verdadeiros cristãos, verdadeira luz, atraindo pessoas para Jesus. Entende? Então, vai haver recompensa. Ok? Então, para as mulheres, né, diante do texto que a gente leu, aqui em Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, né, essas orientações, onde a gente vê claramente um machismo muito grande, mas a Bíblia coloca que, naquela época, as mulheres pagaram um preço grande, ainda pagam hoje, mas o Senhor vai saber recompensá-las, né, porque elas se submeteram, né, àquilo para que mais pessoas fossem alcançadas pela salvação de Jesus. Tá bom? Então, que Ele continue nos orientando, abençoando, nos usando para a glória dEle. E eu vou fazer o encerramento aqui, colocando uma musiquinha bonitinha para encerrar e me despedindo de vocês e orando para que o Senhor, né, continue nos falando e nos abençoando. Tá bom? Deixa eu ver se dá certo aqui. De vez em quando dá certo. Muito bem. Deus abençoe.